Fala aí, turma. Vamos lá conversar sobre inovação. Eu queria trazer aqui um ponto que chegou aqui para mim pelo grupo. Quando estamos inovando, existem dois. Quando a gente recebe um problema, uma demanda de inovação, existem dois pontos relevantes. Existem dois espaços: o espaço do problema e o espaço da solução. A abordagem de solução ela envolve o momento exato de executar isso. E aí, conceitualmente, para que você entenda de cima para baixo, como é que a gente trabalha aqui em termos de abordagem? Isso aqui também está disponível aqui no livro, né? Product Innovation Ops. Eu falo bastante sobre essa questão do espaço do problema, espaço da solução. Eu explico detalhadamente como isso funciona e por que a gente usa isso. Obviamente, isso resolve a questão partir para a solução antes de entender o problema. Então, voltando aqui, a gente tem dois grandes momentos que o gerente de produto ou o inovador ele está aqui envolvido. Interseção aqui. PM, o head de inovação. E não é o developer. Não é o developer. Porque o cara não tá nessa developer, tech lead, CTO. Os caras estão aqui, ó. Eles estão babando para criar uma solução, babando para subir um Kafka, babando para criar um SDD e botar quente para ver a IA mexendo. E o que a gente está falando aqui é que existe um espaço de entendimento do problema que tá negócio, PM, UX, Service Design, né? Por achar que a solução que gera milhões sai lá do developer, até eu vejo muito desenvolvedor falar assim, a gente gera milhões e ganha pouco. Calma, 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 querido. Na verdade, existe um grande gasto aqui de tentativa e erro que você nem está mensurando. A maioria das empresas não mensuram esse gasto de tentativa e erro de desenvolvimento, que é 5 vezes o valor da squad em média por ano. Então você vai gastar ali mais ou menos 5 meses, 3 a 5 meses, em tentativas de solução que poderiam estar resolvendo, ou trazendo, ou reduzindo algum custo, e ela não saiu ainda e ela está numa fila. Pode calcular, pode pegar sua fila de desenvolvimento, seu backlog, e você vai ver se você faz o cálculo de cost of delay, né, de resultado, ou seja, de oportunidade de ganho ou de perda, ou de redução de custo que ele ia trazer, você vai ver que aquilo ali, fora o cost of delay, tem o custo da equipe 5 vezes. Então, assim, é no mínimo a média da equipe vezes 5, porque além do custo da equipe instalado via OPEX, é o custo da receita que deixou de entrar ou do custo que deixou de reduzir com aquela feature que você deixou de fazer. O mercado, a fatia de mercado que você deixou de ganhar. Então, você anda no mercado, anda em feature e anda em redução de custo. Então, voltando aqui para esse entendimento, você está vendo aqui na minha tela, temos aqui, ó, para você entender conceitualmente a inovação, você tem que abordar toda a demanda dentro da empresa, né? Você já está na organização, já está acontecendo os movimentos, você é mais um gerente de produto ou um head de inovação ou coordenador de tecnologia, o negócio já está rodando e é uma abordagem diferente de você estar inovando numa nova startup. Então, nesse momento que eu estou falando das premissas mentais como coordenador, tecnologista, product manager, head de inovação, que estão dentro dessa concepção aqui. Se você for olhar, então, temos o espaço do problema. O que envolve no espaço do problema? O diagnóstico, a anamnese, é como se fosse saber você está doente ali, por exemplo. Então, você vai no médico, você passa por uns testes para saber o que você está sentindo. A dor de cabeça você vai ser resolvido com uma coisa, mas a causa raiz que está trazendo essa dor de cabeça é outra. Hoje a gente não faz raramente faz esse diagnóstico de causa raiz, ou tenta fazer somente com um agente, gerando output. Tem que trazer teu problema, que é o problem fit, encaixar o teu problema na tua empresa, na capability que existe hoje. O espaço do problema, hoje, a gente faz muito mal, e com AI a gente poderia fazer muito bem. Essa é a primeira parte, que não entra, nem sequer entra developer nesse momento. Pode entrar, se o cara tem visão de negócio, mas geralmente não entra. E aqui o espaço da solução, que é essa parte aqui que a gente trata, realmente o que a gente vai abordar, a depender da skill do head de inovação, do coordenador, ele vai influenciar na solução, porque geralmente a parte que a gente pode falar assim de FinOps também não é acessível a todo tech leader, a todo engenheiro, ou a todo pleno, ou a todo sênior. Quer entender os custos da cloud e se debruçar sobre um tempo sobre esse assunto. Eu me lembro que para eu fazer FinOps da Amazon para fazer integração com o Serpro, como o Google, como o Serpro Cloud e agora nuvem de governo, eu tive que pegar toda a lista de produtos da Amazon, jogar isso dentro de um Pandas e criar as permutações, né? as configurações possíveis dentro do ecossistema brasileiro, porque os serviços tinham que rodar ali em São Paulo. Então eu tinha que fazer as configurações de memória, disco, etc. Isso já era 60 mil SKUs. Isso gerava milhões e milhões de possibilidades. Depois eu tinha que agrupar essas possibilidades em coisas que fossem um catálogo de oferta com 10, com 20.
né? E conseguir fazer isso, e só conseguia fazer isso no Pandas. Então, veja, eu como gerente de negócio, de produto, usava tecnologia para fazer um cálculo de price utilizando Pandas. Então, FinOps é coisa séria, meu irmão. Não é saber o preço de um item. É saber o preço de um item sob determinadas circunstâncias, conhecer as linhas que estão, palavras pequenas, que são as taxas regras de saída, os serviços que você compõe, que às vezes a composição, um serviço não roda no Brasil, existe muito isso. Então, você tem que pegar outro serviço fora. Esses serviços eles têm por default grandes limitações que funcionam para a maioria das empresas, mas alguns negócios de missão crítica não funciona. Você tem que pedir exceção na cloud. Então essa parte de FinOps pouco é considerado e faz parte dentro dessa interseção aqui de, de produto. Não tem como delegar isso, tudo isso aqui ao cara de tecnologia. Você vai ter que conhecer um pouco de FinOps. Bom, essas duas partes têm a ver com a entrega de soluções a pedido de uma empresa, ou seja, o líder, o UAU, né, velho, eu quero fazer isso. Então você vai entrar por esses dois caminhos. Esse é o princípio aqui, esse é o primeiro ponto que a gente quer tocar nessa abordagem. Então tem mais duas coisas. E aí quando você tá numa startup, você tá dentro de um negócio iniciante ou de um projeto ou um spin-off, né? Uma empresa dentro da empresa. Quando você tá nesse contexto de que algo novo tá sendo criado, além de ser algo novo, a mentalidade dos fundadores, do sócio daquela empresa, se ela estiver rodando, é disposta a investir nesse processo de inovação, como se fosse algo realmente uma startup de fora, aí você pode usar uma outra abordagem, que aí ela vai incrementar esse tema, que é isso aqui, ó. Você tem que ter o case, no caso, você precisando de investimento, que a gente aí chama de business case, que lá também os dois lados são business case, tá? Mas eles funcionam de forma diferente. E você vai ter que ter o GTM PMF, que a gente vai chamar aqui de business case barra... Mas vamos chamar de PMF, vai, para não complicar demais. GTM é a estratégia de ida a mercado, go to market. Então tem vários fatores aqui que envolvem o GTM, criar a máquina de vendas em si. Vamos falar assim de máquina de vendas, né? Que é muito mais prático, máquina de vendas. E o PMF é Product Market Fit. É quando você tem alguns clientes que não deixariam de usar o seu produto, ou seja, se você, 10 clientes que você está usando e você falar assim, cara, o que é que você vai sentir se você deixar de usar o meu produto, eles podem se sentir bastante frustrados e não conseguir entregar aquilo que ele está resolvendo isso hoje com o nosso software. Então aí é Product Market Fit. Você tem aí case básico, como eu já te falei, né? Problema, espaço do problema, espaço da solução, conhecimentos que está envolvido aqui nesse cara, que tem background de tecnologia, de cloud, de AI, de inteligência artificial, de price. Então esse cara tem custos de tempos e movimentos. Então esse cara que ele tem essa responsabilidade, ou seja, não é um cara, não é um tecnologista. Ele não está vendo só a solução e o prazo da solução. Ele tem capacidade de entender cliente, capacidade de entender legal. Então assim, é customer, market, né? Muito mais informações, custo, capacidade instalada, capabilities e time to market, né? O tempo de entrada ao mercado, vamos falar assim. Time to market. Então, esse garoto aqui, essas skills, elas nunca, absolutamente nunca vai estar na mão de um developer. Ou seja, inovação não tem a ver com desenvolvedor de software. Inovação não está dentro dessa solução, não está dentro desse espaço. Inovação, ela sai da solução, ela começa no problema de mercado, entendendo de negócio, de experiência, de service design, de processos. A depender da inovação, ela precisa de investimentos. Por exemplo, não tem como uma deep tech sair sem investimento. E tem outros casos, investimento que precisa montar a equipe. Você precisa sair por aqui com esse case. E outra, o case também te orienta. Então, o business case ele te dá uma orientação. Você não necessariamente precisa de um business case. Aí já é um band-aidzão aqui. Mas se você estiver criando algo que você não só está testando temporariamente e você realmente já viu que funciona e que é uma coisa séria, aí você vai cair para um business case de negócio, é um levantamento da oportunidade. Basicamente, é a janela de oportunidade, por que você consegue fazer isso e a explicação de o que isso vai retornar. Então, basicamente é isso. É importante ter essas informações. Finalizando aqui nosso primeiro contato sobre como a gente aborda inovação dentro desse protocolo que eu te falei do livro Product Innovation Ops, dentro da mentoria e dentro mesmo do software da plataforma Softworks, e essa concepção
essa visão de problema, solução e as duas visões. Na próxima aula, o que a gente vai ver? A gente vai ver sobre o problema, como a gente, o que é que tem dentro dessa região de problema que o gerente de produto, ou o head de inovação, ou a pessoa que cuida, o contribuidor individual, o autocontribuidor individual, gerencia, que nunca estaria dentro desse espaço aqui sozinho, entendeu? Então muita gente, muita consultoria que quer tornar service as software e quer contratar um desenvolvedor ou um cara pleno, júnior, não quer gastar dinheiro, já começou errado. Se você realmente quer ser uma pessoa de inovação e quer criar um software, uma plataforma da sua empresa ou melhorar, se você não quer investir em tecnologia, quer tornar isso um júnior, um cara, primo, sobrinho, não é aqui o seu lugar. E aí, boa sorte, tudo bem, não tem problema. Agora, se você quer realmente trazer retorno econômico, trazer posicionamento, sobrevivência ao negócio com inovação, a gente vai trazendo aqui, trocando ideia por aqui, pelo ambiente. Pessoal, valeu por vocês estarem aqui. Vou postando aqui dentro do Softworks sobre a questão de inovação e dentro do meu canal pessoal, Horácio Ibrahim, lá no YouTube. Valeu, galera, um abraço.